Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões, boa noite a todos. Hoje vamos estudar um pouco, trazer luz mais sobre esse evento que, para quem está mais consciente, marcou mentalmente, que de alguma forma, para quem está consciente do que está a acontecer realmente, nós vimos que foi um impacto da força não positiva para poder controlar nas pessoas a nível mental, para poder até usar uma das ferramentas da engenharia social, que é chamado terapia de choque. Não é? Ela não é uma terapia, mas é um ataque pelo choque. Que a luz do Mestre nos acompanhe nesta noite, que possamos todos fazer uma boa viagem, focados na luz que nós somos, com amor, que não esqueçamos que a nossa existência espiritual ela não está em perigo, que nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos a nossa memória. Tudo isso são adereços que constituem o ego, e como egos que ainda somos, e que a maior parte de nós ainda continuará sendo durante muito tempo, convém nós podermos descodificar este jogo que se processa no tabuleiro que é o mundo, na instauração de um governo mundial que busca, de todas as formas, subjugar todas as nações e usurpar a soberania nacional de cada uma. Em cada nação existem pessoas que estão estudando e estão se apercebendo de como esta agenda funciona, como ela está agindo dentro do seu próprio país. E aqui no Brasil, como toda a nação, tem características especiais, tem características particulares, atendendo ao tipo de cultura, ao tipo de energia, ao tipo de pensamento, de linha histórica que o Brasil tem. Mas cada país está recebendo os seus ataques. Uns de uma maneira, outros de outra, mas tudo parte de uma mesma agenda que visa instaurar um governo mundial. E para isso, para que esse governo mundial seja instaurado, é preciso que essas elites oligarcas internacionais, sionistas, judeus ou não, porque sionismo não quer dizer que seja judeu, mas usa a causa judaica e israelense como bote expiatório, como motivo para avançar numa conquista não só geográfica, mas também energética dos países. E aqui o Brasil, nos últimos tempos, no início do século XXI, teve mais subjugado a uma força do bloco Rússia-China, uma força socialista, comunista, e hoje está mudando um pouco o cenário, e apesar da agenda internacional ser a mesma, para a instauração desse governo mundial, hoje o Brasil está cada vez mais entrando dentro da influência do bloco sionista, Estados Unidos, Israel, bancos centrais. Eu já mostrei em outros artigos que hoje em dia está havendo algumas contendas, digamos assim, algumas até rupturas diplomáticas, políticas e até económicas, e já existem áreas militares de algumas rupturas ou desentendimentos entre os Estados Unidos, o bloco Estados Unidos, Israel, bancos centrais, sionistas, e o bloco Europa, ONU.
Então, por isso é que hoje, aqui no Brasil, apesar de todos estarem caminhando para a instauração de um governo mundial, só que isso não é uma coisa que seja instaurada de forma homogénea, não é? As pessoas dão as mãos, as elites dão as mãos e vão caminhando todas em harmonia para a construção de um governo mundial. Não, existe competição, mesmo dentro das elites. E essa competição gera, por vezes, leques de influência, leques de interesse, que às vezes não estão perfeitamente em entendimento uns com os outros. E neste momento nós podemos assim identificar três grandes forças influentes aqui no Brasil, e essas forças são o Bloco Estados Unidos, Israel, bancos centrais, que é o Bloco sionista, tem o Bloco União Europeia com a ONU, que também é sionista à sua maneira e socialista, e tem o Bloco Rússia-China, que é comunista. Esses são os três blocos que estão a ter grande influência aqui no Brasil, até nas eleições. Existe um outro poder na Terra que está procurando também instaurar o governo mundial, a criação de império, que é a Irmandade Muçulmana. Mas essa não está com tanta força aqui no Brasil. E nós podemos ver que aqui no Brasil os candidatos estão atendendo aos interesses desses blocos, não é? E vemos o Bolsonaro atendendo ao bloco Estados Unidos, Israel, bancos centrais sionistas. Vemos o Amoedo atendendo à Europa e a agenda e ONU, com a agenda 2030. E nós vemos, por exemplo, a Marina atendendo ao bloco Rússia e China. Então, os interesses internacionais estão aqui, dentro do Brasil. Não existem candidatos que estejam realmente defendendo o Brasil em si. Não existem candidatos que estejam pelo Brasil. Cada um está atendendo a interesses internacionais, representando interesses internacionais. E quem vai ganhar, para mim, dentro daquilo que eu estou vendo, é quase inevitável que seja o Bolsonaro. E, novamente, sempre foi, até ao início do século XXI, a grande influência aqui dentro do Brasil, sempre foi os Estados Unidos, Israel e os bancos centrais sionistas. Depois, no século XXI, começou o bloco Rússia-China, mas está voltando novamente a influência do bloco dos Estados Unidos e Israel. E o que nós vamos ver aqui, relacionado com o evento do Museu Nacional, que foi essa queima, nós vamos ver diversas informações que nos vão trazer diversas luzes, que eu fiz um artigo hoje para o blog, e vamos examinar. Eu vou começar a compartilhar a tela com vocês, e essencialmente uma coisa assim que eu oriento, assim, que eu dou uma sugestão, lembrando que existe uma luz espiritual em nós e que este jogo do tabuleiro, ele não somos nós. Apesar de nós, como ego, estarmos julgando este jogo e estarmos dentro deste jogo e sendo influenciados por eles, não nos identifiquemos com ele. Eu não sou o Daniel, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou a minha história. Espiritualmente eu sou algo que transcende tudo isso. Mas ainda estou aqui. Quem está falando é o ego Daniel, e então eu, Daniel, procuro descodificar e elucidar esta realidade para que possamos fazer as melhores escolhas e entender o que está a acontecer. Então eu vou começar a compartilhar com vocês a tela para nós podermos estudar. Estou vendo que o movimento na sala está sendo grande, de entradas e saídas, e vamos ver se fazemos esta viagem em tranquilidade, porque é muito importante hoje
na fase que o Brasil está passando, nós podermos deixar isto registrado, o máximo de informação possível e detalhada, tanto em vídeo quanto em artigos escritos, para que isto não fuja da memória. E hoje eu escrevi este artigo, intitulado Cronologia de eventos no Brasil revelam destruição intencional da memória e da cultura. Quando juntamos diversos eventos, descobrimos uma ação coordenada visando apagar a memória, aqui tem um erro português, essa ação coordenada visa apagar a memória e a cultura dos brasileiros, a verdadeira história e a verdadeira identidade do Brasil. O modus operandi dos sistemas opressores é sempre o mesmo. Apagam a história, reescrevem-na do jeito que mais lhes convém. Destroem a cultura e erguem a cultura que mais lhes convém. No Brasil, a maior parte da população já guarda em si versões distorcidas da história nacional e internacional. Continuando assim, em uma ou duas gerações, toda a história verdadeira estará suprimida e substituída pela versão mais conveniente aos traidores da pátria-mãe, as marionetes das oligarquias internacionais que visam instaurar uma república maçónica universal, que é o governo mundial. Isto já aconteceu em Portugal. Hoje, Portugal vive uma situação assim de dormência. Pouca gente se interessa em procurar resgatar a memória da história portuguesa. Existem muitas influências ideológicas, de tendências e modas em Portugal, tal e qual como aqui, mas Portugal é um local mais pequeno. Foi mais fácil conseguir fazer a manipulação lá. Aqui o Brasil é muito grande, existem muitos interesses, principalmente nas cidades mais pequenas, de interior, províncias, que é mais difícil de controlar. Então quem manda é o coronelismo nessas terras, não é? E as pessoas não se ligam muito assim, quem é o presidente, ou elas querem se ligar no prefeito porque é dali que vem o dinheiro das pessoas. Deixem-me verificar se está sendo transmitido. Sim, senhor. Então vamos seguir. Um detalhe interessante é que no dia 2 de setembro de 2018 aconteceu o incêndio no Museu Nacional. E no dia 2 de setembro de 1822 foi assinado o Decreto da Independência do Brasil por Dona Leopoldina. Não é por acaso esta sincronia de datas. Existe um procedimento ritualístico por parte destas elites, por parte destas mentes pensadoras que executam e planejam toda esta engenharia que nós estamos observando. Estas elites, elas possuem rituais internos dentro das suas ordens. É algo que nós já andamos a estudar aqui no canal. Eu já estive mostrando diversos documentos e já fiz diversos vídeos onde nós estivemos estudando sobre a ordem Skull and Bones, sobre a maçonaria, e vou continuar desenvolvendo vídeos dentro desses temas. Mas agora tem havido necessidade de eu criar vídeos, outro tipo de vídeos. Mas eu voltarei a esses assuntos. E aqui está um quadro com a Dona Leopoldina assinando o Decreto da Independência do Brasil em 1822, no dia 2 de setembro, exatamente o mesmo dia do incêndio no Museu Nacional. Não existe acaso aqui. Eu não vou ler agora estas palavras aqui mais pequenas, porque é a descrição desse momento. E eu questiono, evidência ritualística ou mero encontro de datas? A destruição do Museu Nacional beneficia imensa a maçonaria em fortalecer a sua versão da história do Brasil e da instauração da República neste país. Será esta sincronia de datas uma evidência do cérebro reptilíneo típico das famílias elitistas e das ordens secretas? Lembrando que o problema do Museu Nacional é antigo e pelo menos desde 2004 que existem alertas em relação aos perigos de incêndio. E tem esta notícia, Museu Nacional do Rio pode sofrer incêndio, diz secretário, em 2004. Eu vou abrir aqui para que nós possamos ver. Isto aqui é de uma agência Brasil, que é uma agência de notícias do Brasil, onde tem registros históricos
E esta notícia está registada aqui, escrita por Daisy Nascimento, repórter da Agência Brasil, e ficou registado esse chamado de atenção do secretário. Nós podemos ler o que diz aqui. Então, o que hoje está circulando na internet, dizendo que a culpa é de um partido ou de outro partido, quando o Lula assumiu a presidência do Brasil, este problema já existia. Então, este problema não foi criado pelo PT. Mas o PT, foram quantos anos? Foram 2 mandatos do Lula mais 2 mandatos da Dilma. Quase 2 mandatos da Dilma, né? Então, são quanto? 12 anos, mais de 12 anos de regime do PT e não fez nada, continuou sem fazer nada. E agora vem o Temer para o poder e continua sem fazer nada. E diversos alertas foram feitos. Então, evidentemente que existe um aproveitamento político para começar a descobrir culpados e acusando-se uns aos outros. Mas isto já vem desde o século XX, que isto vem acontecendo e ninguém fez nada. Então a responsabilidade cabe a muita gente e não é só de um partido, não é só de um regime, não é só de um governo ou 2, é de muita gente. Claro que na internet nós estamos encontrando muita gente culpando-se uns aos outros. Uns dizem que é o PSOL, outros dizem que é o PT, outros dizem que é o Temer, outros já estão culpando, apontando o dedo ao Bolsonaro e tudo manipulação. É época de eleições e o incêndio deste museu está servindo para demagogia. A realidade é que existe uma agenda no Brasil e não interessa que a verdade venha ao de cima. Foi uma queima de arquivo. Simplesmente foi isso. Este museu foi uma queima de arquivo para que não haja memória da verdadeira história da instauração da República e de toda uma linha de história a nível nacional. E nós podemos ler aqui que o secretário deve ter ficado impressionado com a situação das instalações elétricas que, segundo ele, estão em estado deplorável. Isto em 2004. O museu vai pegar fogo, disse ele. São fiações expostas, mal conservadas, alas com infiltrações, uma situação de total irresponsabilidade com o património histórico, afirmou o secretário. Então, o alerta já existe há muito tempo que ele vem acontecendo. Eu tirei um print, porque nunca se sabe quando é que estas coisas podem desaparecer da internet, e o print fica aqui. E nós vamos ver uma sequência de acontecimentos que nos mostram que existe aqui uma agenda que não é por acaso que estas coisas estão a acontecer, até pode haver acidentes aqui no meio disto. Mas existe um indício que nos coloca a questão: será que é tudo acidentes? E nós vemos, em 78 acontece um incêndio no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Em 2008, um incêndio no Teatro da Cultura Artística em São Paulo. Em 2010, incêndio no Laboratório de Répteis do Instituto Butantan, em São Paulo. Em 2011, incêndio no Palácio Universitário, prédio histórico do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2013, incêndio no auditório do Memorial da América Latina, em São Paulo. 2013, incêndio no Museu de Ciências Naturais da PUC de Minas Gerais. 2014, incêndio no Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios, São Paulo. 2015, incêndio no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. 2016, incêndio na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. 2018, incêndio no Museu Nacional e o Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. E no mesmo dia, que não foi muito noticiado, incêndio na Biblioteca Pública do Maranhão também. Fica a pergunta: quem ganha com este tipo de incêndios? Será que é tudo acidente? Lembrando que a negligência é também um crime. Quando não se faz diretamente algo, mas por negligência, uma coisa que não é boa acontece. Então a negligência que houve e que tem havido com toda a cultura e a história brasileira, a memória brasileira, ela pode não estar sendo direta, mas ela é indireta, por negligência. E nós vamos aqui fazer uma breve história aqui dos últimos dias. Mas vamos começar em 2016. Mas vamos fazer uma história nestes últimos dias breves. Lembrando que foi aprovado o projeto
que permite a destruição original de documentos digitalizados. Olhem bem o que é que está aqui dizendo. Aprovado projeto que permite a destruição do original de documento digitalizado. Isto foi, está no Senado, uma proposta de lei, foi lançada, e o projeto já foi aprovado, não é? Está aqui, quem quiser ver. Então, quer dizer, o que eles estão dizendo é que, desde que o documento seja digitalizado, pode-se destruir. Vocês conseguem imaginar, assim, o leque de possibilidades de falsificação e de deturpação que existe aqui? Porquê? Porquê é que se quer fazer isto? Então vamos fazer um apanhado dos últimos dias, certo? No dia 31 de agosto, ou seja, na sexta-feira, antes do incêndio, o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Marcelo Araújo, pede exoneração. Que coincidência, não é? Surge a pergunta, mas porquê é que ele foi pedir exoneração? Não é? E logo 2 dias antes do incêndio, no dia 1, ou seja, no sábado, um caminhão com carga de explosivos é abandonado em Belo Horizonte. Coincidência? Será que não tem nada a ver? Será que são explosivos marginais para arrebentar caixas fortes e carros fortes? Ou será que anda rolando alguma coisa aqui no Brasil e é uma ação coordenada? No dia 2, acontece o incêndio no Museu Nacional. No mesmo dia 2, incêndio na Biblioteca Pública do Maranhão. No dia 3, na segunda-feira, arde um casarão histórico no Centro Histórico de Salvador. No mesmo dia 3, acontece um acidente numa loja de departamentos no Calçadão de São José dos Campos, em São Paulo. No mesmo dia 3, que é segunda-feira, o BOP desarma explosivos colocados em trecho no gasoduto da BR-101 em Balneário, no Camboriú. No dia 4, terça-feira, explode subestação da Chesf, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. E no dia 4, ontem, incêndio em depósito de combustíveis em Duque Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E eu fico me questionando, será que existe sempre tantos incêndios aqui no Brasil e de tão grandes proporções e eu não coloquei aqui tudo? Eu não coloquei tudo o que eu encontrei. Porque eu comecei a ver, espera aí, se eu vou fazer uma lista destas, será que realmente acontecem tantos incêndios assim? Houve, por exemplo, um incêndio, que eu agora não estou lembrando exatamente onde foi, mas foi num campo, perto de uma estação de televisão. E esse campo foi um incêndio enorme, que estava já em risco de pegar essa estação de televisão. Será que isto é uma ação coordenada? Fica a pergunta. Eu não estou afirmando que é, mas fica registado para que nós possamos examinar mais tarde, na hora apropriada, examinar se realmente isto são ações coordenadas ou realmente o Brasil passa de uma forma, digamos, usual por tantos incêndios. Agora vamos olhar alguns dados importantes em relação ao criminoso incêndio no Museu Nacional, porque ele notoriamente é um incêndio criminoso, seja por fogo posto, seja por negligência, ele é criminoso. Agora falta identificar quem são os culpados, porque quem estava fazendo a administração deste museu era a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Houve repasses, como nós vamos ver. Existiam cerca de 20 milhões de itens dentro deste museu. Então vamos ver estas notícias. O Museu Nacional recebe 21 milhões para revitalizar prédios e acervos. Isto no dia 6 de junho deste ano. Onde é que está esse dinheiro? Começa aí a pergunta já. Onde estão 21 milhões que foram direcionados à universidade para fazer esta revitalização? Por que é que não aconteceu? Onde é que está esse dinheiro? A direção do Museu Nacional e o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social assinaram hoje, no dia 6, um contrato que prevê investimento de 21,7 milhões para o plano de revitalização do prédio histórico, seu acervo e espaços de exposição. O Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio, completa 200 anos em 2018. Em dia 2, no dia do incêndio,
falta de água prejudicou o combate ao incêndio no Museu Nacional, diz Bombeiro. Segundo o coronel Roberto Robadei Costa Júnior, só por volta das 23h30, e lembrando que o incêndio começou às 5h30, 17h30, 4 horas, aqui diz 4 horas, então 19h30, estão a confundir. 4 horas após o início das chamas, a situação da água foi normalizada. Só 4 horas depois. Eles, quando chegaram lá, não tinha água. O combate ao incêndio foi prejudicado pela falta de água nos hidrantes. O Museu Nacional estava em situação irregular, segundo o Corpo de Bombeiros. Há cerca de um mês, a organização do museu entrou em contacto com o nosso pessoal e teriam conseguido recursos. Eles queriam se regularizar junto ao Corpo de Bombeiros, mas não deu tempo, disse o coronel Robadei. Então, quer dizer, eles chegam lá e não têm água. Eu vi alguns relatórios de bombeiros dizendo que eles fazem uma vistoria diária na região da qual eles são responsáveis para ver se existe água nos hidrantes todos. Eles fazem esse ciclo de verificação. Mas havia água ali. E chega à noite não existia água. Que coincidência, não é? Mais uma coincidência. Coincidência não, vamos chamar assim mais uma sincronia. Aqui, uma testemunha afirma ter visto um balão cair no Museu Nacional pouco antes do início do incêndio. Isto é uma notícia do dia 3, na segunda-feira. É uma senhora. Os links estão aqui, vocês depois podem entrar no blog e abrir os links para ler mais detalhadamente todas estas notícias. Esta testemunha afirma que caiu um balão no Museu Nacional, mas ela diz que viu cair na parte de trás. Eu recebi informação que eu não sei se procede, o incêndio começou no primeiro andar. Aí fica a questão, será que o incêndio começou mesmo no primeiro andar? Será que o balão, ela viu mesmo o balão? E se ela viu, será que caiu mesmo nas traseiras do museu ou caiu em cima? Ficam as perguntas. Estamos registrando. Por coincidência, estes por acasos, né? Coincidência não, porque coincidência não é o acaso. Coincidência coincide. Mas por acaso, entre aspas, os detectores de fumaça não estavam funcionando na hora do incêndio, diz vice-diretora do museu. Olha que interessante, hein? Não tem água, aí os detectores de fumaça não estão funcionando também. Nós podemos ver que o dinheiro para restaurar o Museu Nacional não faltava. Pelo menos 21 milhões foram doados, né, pelo BNDES. O que havia era uma agenda diferente a ser seguida. A verba de manutenção do Museu Nacional em 2017 foi de 452 mil reais. Ora, quando eles doam 21 milhões, quantos anos é que isto dá aqui? Quantos anos fazendo isto com este valor? Vamos arredondar para 500 mil. Né? Para 500 mil reais por ano para manutenção do Museu Nacional. 21 milhões dá para 11 anos. Não? Por que esse dinheiro não foi aplicado? Para nós fazermos então uma comparação, verificar se está tudo aqui a ser acompanhado. Sim, está tudo aqui a ser tudo bem. Quanto custa por ano um deputado? Custa 1.716.000 reais. O valor da manutenção do museu em 2017 foi 452 mil reais. Um deputado custa por ano 1.716.000 reais. Um senador custa 1.920.000 reais. E um ministro do STF custa 420 mil reais por mês. Por mês. Agora, se vocês quiserem verificar, está aqui, ó, as fontes. Eu vim aqui, eu vou abrir para nós podermos dar uma olhada onde é que eu fui pegar estes valores. Né? Então, aqui, Congresso em Foco. Tem informação aqui. E eu fui direto ao site do STF pegar estas informações que está aqui. Aí nós podemos colocar aqui ministros ativos, inativos, juízes. Aqui, e podemos, eu fiz uma média. Né? Fiz uma média, porque eles não ganham todos o mesmo, eu fiz mais ou menos. 35 mil, mais ou menos. Né? Então nós vemos que dinheiro não falta. Ainda há pouco tempo, eles se aumentaram. Né? Os juízes aumentaram-se a si próprios. Os ministros do STF aumentaram-se a si mesmos. E eles estão sempre aumentando. Mas não houve interesse para a preservação do Museu Nacional. E não só do Museu Nacional. Existem vários alertas pelo Brasil todo de instituições de preservação da memória
brasileira que estão alertando o risco de coisas semelhantes acontecerem. Vamos ver aqui uns comparativos feitos por Leila Lessa, que foram divulgados pelo professor L'Oréal Rosta no seu perfil do Facebook. E vamos ver assim, ó. Em 2011, foi 1.350.000 reais para financiar um blog de poesias da cantora Maria Bethânia. Olha, a cantora desistiu do projeto após receber uma enxurrada de críticas. Mas o dinheiro havia disponível, não é? Havia disponível 1.350.000 para a Maria Bethânia fazer um blog, poesias. Cara, eu com 1 milhão eu fazia um grande blog. Com este trabalho todo que eu tenho pesquisa para fazer vídeos e editar e criar estes artigos todos com informação detalhada e poder fazer este trabalho todo, eu ando aqui que só Deus sabe. Tá? Cara, se o Estado se me desse aí 1.350.000, eu não sei não, eu mudava o sistema de crenças dos brasileiros. Fazia um super blog. Em 2011, 2012, 17.870.000 para custear um musical infantil de Shrek. E quando nós vamos a ver isto, é um musical infantil tão sem qualidade que só... Em 2013, 1.086.000 reais para custear uma turnê do grupo Detonautas. Isto tudo pela Lei Rouanet. Eu não disse isso no início, mas isto tudo é pela Lei Rouanet. Em 2013, foram 5.800.000 reais para financiar uma turnê da cantora Cláudia Leite. Em 2014, 4.140.000 para custear uma turnê do cantor Luan Santana. Em 2014, 1.700.000 para bancar uma peça teatral infantil da Porquinha Pepa. A Porquinha Pepa tem 1.700.000 reais. Né? Em 2014, 1.500.000 para financiar um documentário sobre a vida do condenado por corrupção, o José Dirceu. Em 2015, 516.000 reais para financiar uma produção do DVD do MC Guinho. E foram mais não sei quantos milhões para fazer o filme do Lula, e foram mais não sei quantos milhões para gravar CDs de não sei de quem mais, e a lista seria imensa. Isto são só alguns exemplos. Então o investimento que está havendo aqui no Brasil na cultura é a cultura da estupidificação, a cultura da desinformação, a cultura do hipnotismo de massas, é a cultura da prisão mental para as pessoas não pensarem, não terem discernimento, não terem treino mental para poder examinar informações, conjugá-las na cabeça, organizar e conseguir ver um plano, um puzzle, entender o que está a acontecer. Simplesmente as pessoas não estão entendendo o que está a acontecer, porque elas não estão sendo incentivadas e educadas nesse sentido, a pensar, a examinar, a trabalhar, a organizar informações. As pessoas estão criando sistemas de crenças em informações pobres, em emoção. Elas estão pensando muitas vezes com outras partes do corpo, mas não é com a mente. E é isso que está a acontecer aqui no Brasil. É muito forte. Nós precisamos fazer este tipo de trabalhos como este que eu estou fazendo aqui. Não sou eu o único. Existem outras pessoas fazendo este trabalho no Brasil. Somos pouquíssimos, mas é preciso divulgar ao máximo para que comece a cair na real o que é que está a acontecer. Segundo os ensinos do professor L'Oréal Rocha, todos estes processos de destruição da memória e da cultura chamam-se mnemofobia, aqui falta um B, axiofobia e noofobia. O significado destes termos, muito resumidamente, é mnemofobia. Falta aqui também um B aqui. Mnemofobia é a aversão ou medo mórbido, irracional, desproporcional, persistente e repugnante das memórias e lembranças passadas. Aí, interessante, né? É medo das memórias e lembranças passadas. Axiofobia, o medo em relação a qualquer uma das teorias formuladas a partir do século XX concernentes à questão dos valores. Axiologia é o estudo de valores, uma teoria do valor geral compreendido no sentido moral. Axiofobia é medo desse estudo dos valores. A noofobia é o medo causado pelo desconforto ou angústia resultante da incapacidade de acesso à comunicação através de aparelhos celulares ou computadores. As pessoas hoje
estão entrando numa ressaca. Acho que esse termo é o que se usa também aqui no Brasil, né? A pessoa, quando bebe, no outro dia está de ressaca, com abstinência. É esse o termo que usam aqui no Brasil, abstinência. Então, hoje, as pessoas sofrem de abstinência tecnológica, porque existe o vício tecnológico. E a informação que rola na internet, a maior parte dela é pobre, muito pobre, maléfica até, tanto na internet quanto na televisão. E este tipo de informações, que são as informações de clarificação, elas pouco circulam na internet. E o que nós vemos também circular muito são, pega-se em algumas informações e distorce, que é hoje o que está sendo feito no Brasil. Os políticos estão pegando neste acontecimento do incêndio do Museu Nacional e buscando botes expiatórios para culpar, para eles se elevarem e destacarem. Não, eu sou o político salvador. Comigo é que isto agora vai dar resultado. E o povo, hipnotizado, acredita. O que não falta é gente acreditando em político. Aí eu vi uma pergunta de uma pessoa, fazendo a outra, dizendo assim, sim, e o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos se não tem ninguém de jeito para escolher, nenhum político de jeito? E eu fiquei assim perguntando, talvez a pergunta não é o que fazer, talvez a pergunta seja o que não fazer. Não é? Porque eu não voto. Eu não acredito nesses caras, cara. Eu vou estar a alimentar um sistema, colocar, chegar lá, tem uma máquina ali funcionando. Né? Tem uma máquina funcionando. Eu não concordo com aquilo que a máquina está produzindo. Eu não concordo com a existência daquela máquina. E eu vou lá, vou carregar nos botões. Não, mas é porque não tem outra máquina e então eu venho aqui carregar nesta máquina aqui, nos botões desta máquina. Essa é a lógica que se está seguindo. A lógica que se está seguindo, quando as pessoas carregam os botões que fazem a máquina do sistema de opressão funcionar, que é o Estado, a gangue que é o Estado, quando as pessoas vão lá e carregam nos botões que fazem o sistema funcionar, eles estão fazendo a máquina continuar a trabalhar. A máquina só trabalha, só vai parar de trabalhar, só vai se tornar obsoleta quando ninguém mais a valorizar. Quando ninguém mais for lá carregar nos botões para fazer funcionar. Só que o hipnotismo é muito grande. Os programas de controle mental estão sendo muito grandes. Vocês podem ver um vídeo que eu fiz, uma outra live, com muita informação também. O incêndio do Museu Nacional, fogo para apagar a memória nacional, que fica acrescentado aqui a todo este trabalho que eu tenho vindo a fazer, dedicado a este evento. E nós focarmos assim que existe um valor espiritual em nós. E nós não nos deixemos entristecer com o cenário que está a acontecer. Claro, nós podemos sentir tristeza, não vamos ficar felizes, mas que nós não demos o poder ao Estado para nos influenciar e nós ficarmos com tristeza profunda. Isso é que não é legal. Porque, claro, eu olho para uma situação destas, para a situação que o Brasil está a passar, e eu sinto tristeza. Mas eu não vou sentir tristeza profunda, porque isso aí já é o sistema me ganhando. Existe algo mais do que isto tudo. Nós não vamos ficar aqui. Nós vamos cumprindo o nosso papel enquanto este personagem, que é o Daniel aqui, está encarnado. Enquanto este personagem estiver aqui no tabuleiro, jogando este jogo de xadrez, eu vou jogando o melhor que eu posso. Mas vai chegar um dia que eu não vou estar aqui, não vou existir. Então eu não vou estar a pegar alguma coisa aqui, eu não vou estar a defender coisas efêmeras aqui. Mas que este lugar aqui, este plano aqui desta terra, com uma natureza linda, com animais lindos, com água, que é uma coisa tão boa, a água do mar, água de um rio, água de beber, que tem fogo, que tem terra, tem riso de crianças, tem borboletas, flores, tem poesia, tem abraços de amigos, sorrisos, amor. Isto aqui poderia ser um lugar muito bom.
Então, quando as pessoas questionam o que fazer, talvez seja o que não fazer. Não alimentar a máquina opressora. Porque nós estamos viciados em fazer a máquina funcionar. Isso é um vício. O ego está apegado. E os caras estão pegando nas pessoas pelo medo e o sentimento de insegurança. Porque a criminalidade está se espalhando. A corrupção está se espalhando. Ainda acontece o terrorismo. Aqui não tem tanto, mas na Europa tem. E aqui também tem, né? Porque claro que tem, né? Só que aqui é associado a facções e então não se apela a isso de terrorismo, mas tem, né? O terrorismo é quem espalha terror, né? E nós podemos viver aqui um lugar melhor. Podemos. Só que como acontecem essas coisas, as pessoas ficam com sentimento de medo e de insegurança. E o sistema está pegando por aí. Olha, é melhor nós controlarmos tecnologicamente tudo, absolutamente, controle absoluto sobre tudo, para a sua segurança. É tudo para a sua segurança. E dos seus filhos, das suas crianças. É tudo para a segurança. Compre um carro, compre um apartamento, feche-se dentro de um condomínio, peça um empréstimo ao banco e fique enjaulado dentro do seu apartamento. Você só não põe nem os pés na terra, não precisa nem colocar os pés na terra. Porque nós cuidamos da sua segurança. Você sai do apartamento no elevador, entra na garagem, dentro do carro, sai no carro e entra na garagem do seu trabalho e sai no elevador, sobe, vai lá para o seu escritório trabalhar, consultório, onde for. Aí você desce, outra vez no elevador, entra na garagem lá no seu carro, sai novamente e vai para a garagem do seu prédio e você não precisa nem colocar quase os pés no chão. É todo um processo antinatural. E a virtualidade ainda está afastando mais as pessoas. Então, aqui eu também já fiz não vou falar deste artigo que está aqui, mas o título apareceu aqui. E lembrando, os candidatos todos estão subjugados às políticas internacionais. E essas políticas enfraquecem a pouca soberania nacional que ainda resta. E é para que isto não seja entendido que foi queimado o Museu Nacional. A culpa não é de nenhum partido em particular, é de todos. A culpa não é de nenhum governo em particular, é de todos. Ficam procurando botes expiatórios, não existe. Os botes expiatórios são de todos, os que apontam o dedo e aqueles a quem o dedo está sendo apontado. Não existem candidatos pelo Brasil. Não existem. Tirem isso da cabeça. O povo precisa entender isso, mas é difícil. É difícil entender isso. As pessoas ficam naquele, mas o que fazer? Né? Quando entra aquele o que fazer, aí a pessoa vai procurar, mas este candidato é o mal menor. É o que elas dizem, este é o mal menor. E outros ainda é pior, outros acreditam mesmo. Não, este cara é que vai mudar tudo. O negócio não é brincadeira, não. E eu vou aqui agora olhar aqui mais para vocês. Vou parar aqui a transmissão, aqui o compartilhamento de tela e vou ver o que vocês estão aqui falando para nós podermos conversar um pouco, ver o que é que vocês estão achando desta conversa toda, para a gente poder trocar ideias. Tem pouca gente assistindo, né? 11 pessoas, 10 agora, e é incrível, né? Porque pessoas não querem saber. Ainda hoje eu coloquei um comentário, um post, olha aí, 8 pessoas assistindo. As pessoas não estão querendo saber, não. Ainda hoje eu coloquei um post no Facebook que, cara, é tanta gente se desinscrevendo do meu canal. Eu acho muito interessante. Aí eu fico questionando, cara, será que aquilo que eu falo é tão... existe uma aversão assim tão grande com aquilo que eu falo? Ou será que é o próprio YouTube que está tirando esses inscritos? Porque a maior dificuldade para conseguir chegar em 1000 não chega. Já o grupo de Facebook é a mesma coisa. Fica ali 998, 99, aí desce 96, 95, aí sobe novamente e um monte de gente que entra dentro do grupo de Facebook e o grupo não chega aos 1000. E o canal do YouTube a mesma coisa. Eu fico assim questionando.
Cara, será que é por causa das informações que eu estou divulgando e estão impedindo que eu divulgue mais, que essas informações tenham acesso a mais gente? As pessoas inscrevem-se e a inteligência artificial desinscreve elas. Será que é isso mesmo? Ou será que são as pessoas que não gostam de ouvir certas coisas que eu falo? Porque quando eu digo, por exemplo, que não existe nenhum candidato pelo Brasil, existe um bocado de gente que não deve gostar de ouvir falar isso. Mas eu não vou estar a falar coisas só para agradar as pessoas. Eu estou aqui para falar aquilo que é. Eu estou aqui para falar aquilo que é. Aquilo que é que só existem traidores da pátria. E quem está apoiando traidores ou é ignorante ou é traidor também e está querendo ganhar alguma coisa, que é o que eu vejo acontecer aqui nestes interiores onde eu moro. Né? Pessoas aliam-se ao prefeito para ver se ele ganha, que é para sugar o dinheiro do Estado. É tudo uma gangue. É tudo gangue, sugando o Estado. E tem muita gente que não gosta de que eu falo algumas coisas, mas eu tenho que falar. Eu estou aqui para falar. Vamos aqui ler o que vocês estão escrevendo. Pois é, Marcela. 450 mil por ano é uma verba inexpressiva. Pois é, porque eu tive vendo, eu não conhecia, né? Eu tive vendo assim, o acervo que lá tinha 20 milhões de itens. Caraca. Se nós dividimos esses 452 mil por cada item, quantos centavos vai dar para cada um? Né? Se nós dividimos 452 mil reais por 20 milhões de itens, ficam. Eu não, aqui não, nem sequer estou conseguindo aqui fazer as contas. Né? Será 40 centavos, talvez, se não estou em erro. Né? Por cada item, por ano. Mas se ganhasse a Mega Sena, patrocinava o meu blog. Ganha a Mega Sena. Eu não jogo, eu não vou jogar porque eu não sou muito assim, aliado a isso, né? A Sandra diz: penso que não deveríamos votar e também pararmos o país. Sem guerra, sem armas, sem quebra-quebra, cada um de nós ficar em nossa casa em protesto. A coisa, Sandra, a coisa é que assim, existe. Eu já falei algumas vezes sobre isso. Existe uma diferença entre. Nós saímos de uma margem de um rio, né? E estamos a atravessar a ponte. Nós não queríamos estar nesta margem porque achamos que esta margem não é boa. E nós queremos chegar numa margem que é muito boa. Lá tem tudo o que é bom. Só que nós ainda não chegamos lá. Nós ainda estamos andando em cima da ponte. E eu já falei só em alguns vídeos, hoje o povo não tem maturidade espiritual, maturidade cívica e social e humana para poder ser livre. Porque recusar, carregar nos botões que fazem a máquina da operação do sistema de controle funcionar, recusar seria acabar com o Estado. E no nível de consciência em que nós estamos, o nível de maturidade em que nós estamos, se isso acontecer, aí é o caos. Então, o que aquilo que me cabe a mim fazer, né, e eu convido a cada um a fazer, é nós procurarmos contribuir para um despertar espiritual, de unidade entre todos. Porque é muito bom a gente falar assim, vamos nos unir todos, mas a maior parte das pessoas, Sandra, não está preparada para a união. A verdade é essa. Temos que ser realistas nisso. Existe ainda aqui um conflito acontecendo na Terra. Por isso é que é um tabuleiro de xadrez. Por isso é que eu digo que é um tabuleiro de xadrez. Porque existe um lado e o outro. Né? É um jogo que está a acontecer aqui. E o jogo é tão intenso que ele exige que nós escolhamos um lado. Porque hoje em dia não adianta ficar em cima do muro. Não tem como ficar em cima do muro. Até pode ter, mas é muito difícil ficar em cima do muro. E talvez até não tenha, não, examinando bem. Porque existe tanto sofrimento na Terra, está a acontecer, existe tanta gente fazendo coisas erradas que fazem tanta gente sofrer, que quando nós tomamos consciência disso, não fazer nada, ficar calado, já é estar escolhendo o lado errado. Por isso é que eu estou fazendo estes vídeos, por isso é que eu faço este trabalho com o blog, porque eu não posso ficar calado. Desde muito jovem que eu não posso ficar calado. Desde muito jovem. E tenho
Eu tenho sofrido as consequências disso. Né? Hoje, eu aprendi um pouco melhor como falar. Né? Onde, quando, como falar. Porque mais no passado eu não sei, falava um pouco à toa. Não é à toa, mas falava quando não devia, ou às vezes para quem eu não devia. Né? E este estudo profundo que nós estamos a fazer aqui é ver. Eu olho aqui para a rotatividade de pessoas assistindo o vídeo, as pessoas vão saindo. Porque existem assuntos que as pessoas não querem ouvir. As pessoas querem escolher um lado político. Elas querem votar em alguém. Elas querem que alguém chegue lá, o arquétipo do herói salvador, o político salvador, alguém que vá lá resolver isso. Vá lá alguém resolver isso. Esse princípio de transmissão da responsabilidade, de sermos nós conscientemente a criar as transformações positivas, nós delegarmos essa responsabilidade a alguém, por exemplo, nós vemos em coisas muito simples. Eu vi, por exemplo, nas redes sociais, eu vejo uma pessoa que bate uma foto de uma irregularidade qualquer, por exemplo, um maltrata um animal, um maltrata uma pessoa, e ela coloca assim como legenda: alguém faça alguma coisa, alguém denuncie esta pessoa. Como assim? Ela está ali, ela está presenciando, ela bateu a foto, por que é que ela não denuncia? Porque ela não tem consciência de ser um agente de transformação positiva. E é isso que é preciso nós trazermos à consciência. O meu trabalho essencialmente é esse. É trazer à consciência de cada um de nós que nós somos agentes de transformação. A responsabilidade é nossa. Despertar a consciência, essa história de despertar espiritual, isso não é uma brincadeira de meditações, não. Não é uma brincadeira de Buda na montanha lá meditando. Claro, passa pela meditação, passa pelos estudos espirituais, mas existe uma guerra acontecendo aqui. E existe gente sofrendo. E nós temos que escolher o lado. E não podemos nos silenciar. Precisamos falar, expor a verdade. Lutar pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, liberdade de crença. Liberdade de ir e vir. Sem dar satisfação a ninguém. Mas isso tudo está sendo invertido. E esses programas de controle mental estão fazendo com que as pessoas não estejam preparadas para viver em liberdade. Mas o meu papel não é dizer qual é o lado que elas vão escolher. O meu papel é despertar a consciência para que nós possamos ser mestres de nós próprios. E quanto mais de nós despertar a consciência e deixar de participar o máximo possível na máquina social, por consciência, não por imposição, mas por despertar em maturidade consciência, quanto mais de nós formos, menos o Estado tem força. Vai chegar uma hora que vamos ter uma massa crítica de gente consciente não participando do Estado, ou seja, praticando a desobediência civil pacífica. Hoje, a maior parte das pessoas nem tem noção do que é que significa isso. Desobediência civil pacífica. Eu simplesmente recuso-me a fazer as coisas que o Estado manda fazer, mas eu vejo que isso não é bom e eu escolho fazer de outra maneira. E eu ter direito à desobediência civil pacífica com direito a resistir ou à autodefesa na mesma medida do ataque. Olha a complexidade que existe aí. Olha a complexidade. Eu tenho vindo a trazer aos poucos esses termos para nós podermos interiorizar. Nós somos agentes conscientes de transformação positiva, com direito à desobediência civil pacífica, com direito à autodefesa na mesma medida do ataque. Isso é aquilo que eu defendo. É a minha posição no tabuleiro do xadrez. E nós lutarmos pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, liberdade de crença, desde que não prejudique ninguém, desde que não leve sofrimento a ninguém. E é o que a Marcela diz. Todos precisam desesperadamente de um herói. Espero que o cachorro não esteja incomodando.
todos estão precisando desesperadamente de um herói. Porquê? Porque eles têm funcionando na mente deles, de maior parte do povo, o programa arquétipo do Salvador. O programa arquétipo do Salvador é o oposto ao agente consciente de transformação positiva. Olha bem. O agente consciente de transformação positiva, ele está consciente que ele pode ser um agente de transformação. Ele não tem o programa de arquétipo Salvador. Ele não está buscando um Salvador. O herói Salvador, o político Salvador, o Messias Salvador, o extraterrestre Salvador. Ele não está esperando por nada disso. Ele vai lá e faz. A Mariela Fidelis diz: eu quero saber, sempre é muito. Olha, este cachorro, isto são... É o quê? Então, qual é a força que está empurrando este cachorro aqui para perto? Para latir? Eu não sei se vocês estão ouvindo muito alto ou não, mas eu fico me questionando. Que força empurra este cachorro, mesmo nesta hora, que ele tem estado o tempo todo calado, e empurra ele até aqui? Vamos em frente. A Sandra diz: penso que nós somos os heróis de nós mesmos. Tudo está dentro de nós, exatamente, Sandra. Tudo está em nós. Por isso é que Buda dizia: não sigam Buda. Buda está em vós. Não existe ninguém, nada para seguir. O Daniel diz: se me tirarem daqui, me inscrevo de novo, novamente, outra vez. Legal, Viana, mas eu não sei se está sendo o YouTube que está tirando. Eu acho que é mesmo as pessoas que saem, porque elas... as coisas que eu falo são um pouquinho diferentes, sabe? E é assim, não consegue entrar, nem toda a gente tem que aceitar aquilo que eu falo, né? É um pouquinho diferente e eu compreendo isso, né? É um trabalho que não é para as massas. É um trabalho que é para um despertar de uma consciência. A Marcela diz: Daniel, postei seu vídeo no meu Face sobre Bolsonaro em Nova York. Ninguém curtiu a não ser Sandra Faria. Tem mais de 1.600 pessoas. Pois é. É exatamente isso. Agora, a gente questiona-se, Marcela, será que as pessoas não veem? Porque existe isso, né? Existe um logaritmo que funciona dentro do Facebook, que disponibiliza as nossas postagens para algumas pessoas. Quem está vendo isso? Será que estão vendo? Não é? Aí é que é a questão. Por isso é que nós, quando chegamos junto do trabalho de pessoas, eu quando chego junto do trabalho de alguém, eu procuro ficar ligado nela. Não é? Por exemplo, tem pessoas que os trabalhos delas não me aparecem, mas eu vou procurar. Eu vou lá atrás e vou ver. Tem canais de YouTube onde eu estou ligado, que eu tenho a notificação ligada, aquele sininho, né? E nunca aparece a notificação deles, eu tenho que ir lá procurar. Porquê que o YouTube faz isso? Não é? Porque não quer que seja divulgado esse tipo de informações que essas pessoas falam, que o trabalho dessas pessoas faz. A Sandra diz: eu sei disto, Daniel, tenho que procurar despertar as pessoas e realmente é muito difícil, mas eu não vou desistir. O despertar é pelo exemplo e essencialmente é nós divulgarmos informação a quem está aberto para isso, né? Uma coisa que eu procuro fazer, assim, é despertar perguntas nas pessoas. Mas nem sempre as pessoas despertam, não. Às vezes tem pessoas que eu comunico pouco com elas, né? E encontro uma vez e jogo assim uma coisa assim para ela, uma pergunta que ela fica assim meio abanada com aquilo, e eu vou e só vejo ela depois de passado muito tempo, né? E talvez a próxima vez que eu a vi não exista oportunidade para eu deixar assim uma semente, né? Então é um trabalho que deve ser feito sem pressa. Nós devemos ficar muito atentos de ver qual é a oportunidade que nós temos com cada um, de respeitar o tempo da pessoa também, né? Agora tem umas pessoas assim mais próximas de mim que eu taco o pau, né? Como, por exemplo, a minha companheira, a minha filha, né? Aí, cara, aí eu abro a mente delas a porrada, né? E falo e tem que também respeitar quando é que elas estão abertas para me ouvir, né?
Mas com elas eu já estico um pouco mais a corda, né? Muitas vezes eu falo sem elas estarem muito abertas. A minha filha ainda fica mais aberta, né? E a minha companheira também. Elas ficam as duas abertas para me ouvir, né? Só que nós temos que ver também qual é a resistência da pessoa. Chega uma hora que as pessoas não assimilam aquilo e já estão... Aí nós passamos a estar a vampirizar a energia da pessoa, né? Só que é bom nós, com quem está mais próximo, com quem nós amamos, se nós vemos que não vai assim afetar a nossa relação com elas, né, a nossa boa convivência, procurar esticar um pouquinho a corda, sabe? Incentivar a pessoa a estudar e buscar, ver quais são os assuntos que interessam também à pessoa, porque nem todos os assuntos interessam, né? E procurar despertar isso, procurar mostrar à pessoa, olha, que isto que estão nos mostrando não é bem assim, existe algo mais, né? E muita gente vai procurar. É um trabalho de sensibilidade, essencialmente, né? A Marcela diz, num post sobre Bolsonaro hoje, vários amigos o defendendo. Tenho que falar sobre seus assuntos. A maioria escolhe realmente um lado. Apenas um cara que mora na Itália concordou comigo. Pois é, uma minoria, Marcela. As pessoas estão... Quando nós chegamos com essa conversa de não haver um lado, isso não faz qualquer lógica. É a cabeça do robô explodindo, sabe? O robô, de repente, recebe uma informação que ele não consegue processar. Sabe aqueles desenhos animados e começam a saltar molas e peças da cabeça do robô? É mais ou menos isso que acontece na cabeça de uma pessoa quando nós chegamos com uma informação que vai completamente contra a visão que ela tem. Porque as pessoas todas, eleições, têm que escolher qual é que é o que eu vou votar. Vou votar em quem? Se calhar vou votar nulo, né? Ou vou votar em branco. E quando nós começamos a falar que não existem lados, nós não temos que escolher um lado desses. Né? Eu, pessoalmente, eu não voto em ninguém. Eu fui votar uma vez quando tinha 18 anos para ir lá e ver como era. Foi a primeira vez que eu podia votar. Aí eu fui ver como era. Mas nunca mais fui. É escolher. É aquilo que eu digo. Talvez a pergunta não seja o que é que eu vou fazer, mas talvez seja o que é que eu não vou fazer. Não é? Até que ponto é que eu estou colocando a máquina do Estado a funcionar? Não é? Pois é, Marcelo. Dando parabéns pelo pensamento. Agora não fique vaidosa, hein? A gente tem que ter muita atenção com isso. Que às vezes eu evito assim, quando a pessoa às vezes quer começar a elogiar, aí eu procuro direcionar logo a conversa para outro lugar, sabe? Porque é perigoso. A gente começar a receber muitos elogios, aí começamos a achar que somos o bambambam bam, bam da festa. A Marcela diz ainda, mas respeito os que optaram por esse candidato. Fazer o quê? Não vale nada mesmo, quem defender? Pois é. Aí, é assim, deixa as pessoas escolherem quem elas querem escolher e vamos ver o que é que vai acontecer. Porque o jogo é sempre o mesmo. Os caras entram lá, roubam, as coisas começam a dar erradas e eles culpam o governo anterior. Aí vem o outro governo a seguir que vai resolver as coisas que este fez errado e vai fazer a mesma coisa e culpa o anterior. E é sempre assim. A história é sempre a mesma. Há milhares de anos que as pessoas estão subjugadas a amos e senhores e líderes e não, imperadores, reis, e elas querem parar com isso. Será que as pessoas querem deixar de ser servas e escravos? Não, a programação é muito profunda. As pessoas não sabem viver de outra maneira. Elas não sabem como é que o sistema, o mundo há de funcionar, a não ser por aí. Eu estou vendo uma série que é o Game of Thrones. Né? E é muito interessante. Essa série, eu acho que ela tem assim, uns insights muito interessantes, porque as pessoas ficam lutando umas pelo poder, pelos tronos, né? E tem sempre alguém querendo aquele trono, e como aquela pessoa está querendo, os outros vão morrer por ela. Né? E é assim aí eu fiquei imaginando assim, cara, e se toda a gente ganhasse consciência e ninguém se sentasse nesses tronos e se unissem todos para trabalhar e viver, construir casas naqueles lugares bonitos que se vê ali, trabalhar a terra e criar comunidades que se sintam afins com coisas, sabe? Quem se sentir com afinidade para alguma coisa, unir-se. Mas não, existe sempre alguém que quer o trono. E então o cara quer o trono e faz tudo para conseguir os tronos e junta exércitos e os ignorantes vão e morrem e matem por eles. Sabe? E aquilo é uma metáfora do que acontece aqui na vida. Né? Eu acho que essa série, o Game of Thrones, eles
está sendo assim uma sacada assim interessante. É uma metáfora mesmo para este mundo. E existe até os bancos, né? Eu não sei quem é que acompanha essa série, mas existem 7 tronos, 7 reinos, né? 7 tronos, e existe uma luta ali para ver entre eles, e uns tomam o trono, e depois vem outro e toma, já é outro rei, depois já é outro rei, e existe um banco que financia todos, né? Só que o banco, toda a gente sabe que esse banco financia todos os tronos e todos os reinos que aparecem, mas todos olham esse banco como sendo algo neutro, né? Mas é o poder mais poderoso de todos aqueles 7 reinos, é o banco que está cheio de dinheiro, cheio de ouro, né? Então é uma metáfora muito, muito boa aqui para este mundo, né? Então é assim, as pessoas ficam vivendo essas programações civilizacionais e não sabem como viver fora delas, não. E quem quer começar a viver fora delas, se prepare para... que não é fácil, não é? Porque eu estou procurando o máximo possível, cada vez mais me afastando assim de fazer a máquina social funcionar, e não é fácil. Eu encontro desafios imensos com isso, né? Por isso é que eu também procuro patrocínios, para poder, se eu quero levar estes ensinos, estas percepções, se eu acredito nisto que eu estou fazendo, eu preciso também da colaboração de algumas pessoas. Sozinho eu não sou capaz, não. Se assim, pode chegar um dia que eu não consiga mais fazer. Se eu não tiver patrocínio, as pessoas querem respostas prontas. O seu trabalho é mais minucioso, ninguém quer parar para pensar. Pois é, mas tem que ficar registado, porque existem cabecinhas pensadoras como nós, né? Tem aqui, ó, eu tenho estado aqui a ver e tem sempre 9, 10 pessoas assistindo. Talvez alguém caia de vez em quando, mas depois entram outros que saem logo. Então, quem se mantém a ouvir é quem tem cabeça para pensar com mais detalhe, né? Porque eu não quero facilitar o trabalho assim para as pessoas, não é? Existem alguns assuntos que eu trago de uma forma mais facilitada, mas eu boto as coisas a nível complexo mesmo. A pessoa tem que se habituar a pensar. A pessoa tem que habituar a trabalhar a sua inteligência. A inteligência é um músculo que precisa ser treinado. E as pessoas têm que treinar. E as pessoas têm que se convencer, elas mesmas, olhar para si e ver, cara, eu sou inteligente, cara, vamos botar a minha cabeça para pensar que estas informações estão aqui, eu consigo assimilar. Vamos botar a cabeça para pensar. Eu não estou a falar de pessoas que possam ter, por exemplo, algum desequilíbrio mental, isso aí já temos no outro nível. Mas todos nós, de uma forma geral, somos pessoas com pensamento são. Então, a única coisa que às vezes falta é nós mergulharmos a nossa atenção, o nosso pensamento em informações mais complexas e acreditar que realmente nós somos capazes de descodificar isso. Porque, olha, se vocês acham que as informações que eu trago são complexas, tem pessoas, trabalhos de algumas pessoas que eu sigo, que são altamente complexos, cara. Eu fico assim abismado, eu mergulho assim dentro do trabalho de pessoas. Quando eu chego perto do trabalho delas, eu sinto-me assim uma criança, sabe? Que não sabe nada. Mas aí eu digo assim, não, se estes caras estão falando disto e se eles sabem disso, eu também posso saber. Aí mergulho, fico estudando e enfiando a cabeça naquilo e começo a procurar entender. E traz-me mais luzes para eu poder entender outros assuntos além disso e às vezes, a maior parte das vezes, ampliar a percepção de tudo o que eu já estudei. Não é? Tem, assim, pelo menos, eu estou me lembrando agora de um grupo específico que está estudando gravidade quântica, que é assim um passo muito à frente assim da física quântica. Os caras, tem até um cara lá que diz assim, eu só tenho pena de ter perdido tanto tempo com a física quântica. Só por aí a gente já vê o nível onde a coisa está. Quando eu me deparei com o trabalho deles, eu disse assim, meu irmão, o que é isto? Aí comecei a mergulhar, sabe? E a gente vai treinando, nós vamos treinando o nosso pensamento, a nossa inteligência e vamos conseguindo assimilar e processar e organizar informações cada vez mais complexas. E é isso que o sistema não quer. Por isso é que existe um embrutecimento do sistema educacional. Porque, por exemplo, nós hoje olhamos para as crianças, são muito inteligentes, cara. Assim, por exemplo, eu olho para a minha filha, ela tem 16 anos. Mas a capacidade de processamento mental dela é uma velocidade incrível, não é? Está claro, falta de alguma experiência de vida, porque só tem 16 anos, não é? Mas
ela tem uma percepção incrível, e eu falo com colegas dela e a percepção de maior parte deles é uma percepção assim, eu vejo mesmo, cara, estes jovens têm um nível de percepção muito grande, cara, né? E o sistema não quer. O sistema quer que eles fiquem ali de rastros, só na superfície. Por isso é que os jovens, hoje em dia, sofrem tanto com depressão, né? E dificuldade de ajustamento social e com a família. Porquê? Porque eles são muito inteligentes. Aí ninguém está atendendo a essa percepção deles. E é preciso estimular eles, estimular toda aquela criatividade, aquela inteligência, aquela percepção. Isso é uma coisa que eu faço com a minha filha. E quem conhece a minha filha vê, cara, esta criança, que já não é uma criança, eu ainda continuo a chamar ela de criança, né? É assim uma pessoa assim um pouco diferente, né? Porque ela tem uma luz de percepção muito grande, né? Mas por que ela tem isso? Eu reconheço a minha responsabilidade nisso, porque desde que ela estava na barriga da mãe, que eu converso com ela e puxo por ela. Ela tem que pensar, ela pode se acomodar na mesmice. Tem que compreender o mundo onde está, tem que despertar para fazer as melhores escolhas para ela. Ela é que está escolhendo o caminho dela, não sou eu. Eu apenas oriento. Eu vejo quais são os interesses que ela está querendo e procuro orientar. O sistema não quer que nós, até nós adultos, tenhamos essa capacidade. Por isso é que o Museu Nacional é queimado. Porque a quantidade de informação que existia naquele lugar e noutras instituições de preservação da memória nacional, a quantidade de informação que está naqueles lugares é muito complexa. Existia já muita gente fazendo trabalhos ao redor daquele museu, lá dentro, de antropologia e de várias coisas. De biologia e de história e esses trabalhos. O que é que pode resultar disso? O sistema não quer. O sistema quer deixar tudo raso. Né? E é isso que nós estamos aqui a descodificar. Porque é bom nós manifestarmos com as coisas, mas é bom nós estudarmos profundamente os detalhes, treinar a nossa inteligência, o pensamento. A Sandra diz, o seu sininho quase nunca aparece para mim. Eu sou inscrito no seu canal faz um tempinho já. Agora fico esperta no Face e não perder uma live ao vivo. Pois é, não aparece, né? É isso aqui. É essas coisas que eu vejo que... É assim, eu não tenho prova, eu não sei, né? Mas eu fico pensando, cara, man, será que o YouTube e o Facebook estão restringindo a divulgação e o acesso do meu trabalho? Porque as pessoas que têm contato com o meu trabalho, elas gostam do trabalho, da forma como é apresentada. Aí desaparece tanta gente assim. Aí quase ninguém tem acesso a este trabalho, né? E eu vejo o trabalho de outras pessoas que fazem trabalhos muito bons e é pouca gente acessando ao trabalho deles. Aí, por exemplo, eu procuro divulgar o trabalho de algumas pessoas, né? E tem pessoas que procuram divulgar o meu, mas se nós repararmos, os trabalhos que são mesmo bem feitos, eles têm pouca gente. Nós perguntamos como é que tem tão pouca gente num trabalho destes, né? Porque o sistema não quer. Bom, e é isso. Vocês já falaram, já li tudo o que vocês escreveram. Foi uma viagem boa. Já estou aqui há 1 hora e quase 15 minutos conversando, trazendo algumas percepções e luz, né? Hoje de uma forma mais virada para o tabuleiro de xadrez, não tão espiritual, que nós também precisamos assentar os pés na terra para entender bem, para que quando a gente se sentar a meditar e nos concentrar no centro de si, nos auto-apercebermos na nossa real realidade, nós possamos fazer isso de uma forma mais tranquila. Porque se nós andarmos a fazer escolhas não tão boas, andarmos confusos, quando a gente se senta para meditar, às vezes custa nós orarmos, para meditar ou para orar ou para contemplar, porque a auto-percepção de si é a coisa mais importante aqui nesta existência. A real auto-percepção de si. Ponto de consciência. Bom, meus amigos, continuemos esta caminhada com muita luz, muita
força, muita coragem, iniciativa, com muito amor próprio, saúde, bebam muita água, hein? E tudo de bom para todos!